essa mudança. E veja que quando isso chega a nós e que você vai executar, você sente que realmente é Deus. Porque Ele começa a lhe trazer o discernimento de como você vai preparando o seu esboço para os pontos necessários, que vem com uma tranquilidade. Porque sabemos nós que somos limitados, temos dificuldade. No início da minha vida cristã, e quando Deus começou a me chamar para poder compartilhar da palavra, porque todos servos vai chegar um momento que ele precisa, porque servo, né, o tema que nós vamos trabalhar durante esse mês inteiro, no amor do Pai completando a missão, porque essa missão nos foi dada, a pregar a palavra, porque um dia alguém fez essa missão se completar em nós, trazendo o Evangelho. Eu não vou falar sobre missões, mas entrei por esse caminho, creio que o Espírito Santo quer. Quem é de Cristo, fala o que é de Cristo, não é? E é sobre gratidão. Eu acredito que todo ser humano, se ele seja cristão ou não, ele entende que há uma necessidade de sermos gratos em todas as situações. Porque em cada movimento nosso de caminhada na terra, sempre tem algo que nos favorece. Sempre aparece alguém que nos favorece em um sentido ou outro, sempre tem alguém. E agora nós, com essa bênção e privilégio que Deus nos deu, de nos ligarmos a Ele e aprendermos a verdadeira gratidão, é que a gente se torna mais seguro. E nós não podemos deixar de sermos gratos. Não podemos relaxar nesse procedimento, nessa atitude de gratidão. Por esta voz deste homem, inspirado por Deus, que aqui está escrito, o homem de uma vida como a nossa, ligada a Deus, mas que tinha esse reconhecimento de tudo aquilo que se fazia por ele, principalmente Deus. Ele devia reconhecer aquilo que era abençoado de uma forma grata, agradecendo por aquela posição, por aquela pessoa, por Deus que lhe trouxe aquele benefício. O Salmo 100 está escrito assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas, com ações de graça, e nos seus átrios, com hino de louvor, rendei graças e bendizei o seu nome. Acredito que você pode raciocinar comigo. Neste último verso, nos chama muito a atenção. Render graças e bendizer o seu nome é em toda situação de comportamento da nossa vida. Em toda atitude, em toda ação, que essa ação seja ação de graça, de gratidão, de louvor, de adoração. Não é só se expressar com um cântico, mas é uma expressão de vida, glorificando a Deus em tudo, daquilo que Deus lhe favorece para você viver, para você caminhar, e mais profundamente a vida eterna que Deus lhe trouxe. Para nós, como esses servos, agradecer porque sabemos que nós estamos todos condenados. Mas a misericórdia, a bondade e o amor de Deus nos trouxe essa benevolência.
Um salmo que eu nunca esqueci, melhor, um verso que eu nunca esqueci do Salmo 116, verso 12, para todo o meu movimento de vida. Vocês lembram? Veja que o salmista, ele se refere diretamente a ele, e aonde nós devemos também nos referir a nós com Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Lembra do início? Que nós todos temos motivos infinitos de agradecer a Deus, porque Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador. E nós precisamos ter essa atitude de gratidão, porque eu acredito que vocês também raciocinam assim. A gratidão é um reconhecimento daquilo que nos traz em nosso favor. E a Deus, a gratidão é uma declaração de confiança plena em Deus, de saber que Ele faz, que Ele opera, trazendo a nós aquilo que nos dá a condição de vida. Tanto vida eterna, como essa vida caminhando, suprindo. Eu posso lembrar da minha família, de minha mãe, onde muitos irmãos, 12 comigo, 13, né, tivemos. E a dificuldade não era pequena, era grande. Minha mãe praticamente era aquele vaso de Deus para sustentar a casa. E veja uma coisa, meu pai, um homem funcionário federal, tinha toda a condição de manter dentro das necessidades, mas ele não tinha relacionamento com Deus e a gente passava as necessidades. Veja bem quando eu disse que nós temos infinitos motivos para agradecer. Deus usava pessoas. Uma era a irmã do meu pai e a outra uma dona de um armarinho próximo à casa da minha mãe. Essas pessoas eram usadas por Deus para nos sustentar e nos manter. E essas pessoas poderiam dizer, não, eu não vou fazer isso. O marido dela trabalha bem e tem um bom salário, é um bom funcionário de uma empresa do governo. Mas Deus fez com que eles nos sustentassem. Porque tudo aquilo que o meu pai vivia não tinha benefícios para nós. Ele usava de uma forma diferente, na sua vida prosmíscua, do dia a dia. Então, veja, hoje nós, dificuldades tremendas, a gente ficava torcendo por essa minha tia, não é aquelas duas que estavam com a gente no acampamento, era a mais velha, aquela Zaira e Zenilde, essa outra, aquela era Zailde e Zaira, essa outra que Deus usava chamava-se Zenilde, que hoje já é falecida, não é? A gente ficava torcendo quando chegava domingo, para ela convidar um de nós para almoçar lá, que ela convidava sempre um. Porque a comida de lá era boa. Tinha de tudo. E a gente ficava ali na expectativa, porque a gente não comia bem o suficiente. Vou contar algumas situações que quando minha mãe fazia uma comida, né, tinha que ser um caldeirão grande. Meu pai comprava aqueles peixes chamados baide, né, baide, sei lá. O bicho era desse tamanho. Ele vinha comprar aqui na prainha do Bairro Industrial, quando chegava as canoas da pesca. Ela fazia um caldeirão desse tamanho, enchia de água, que era o caldo. E a gente
Como não dava para encher a gente jovem, tudo, né, adolescente, quando terminava, todo mundo pegava um pouco daquele caldo, botava farinha, naquela época farinha era mais barato, né? Botava farinha e comia para poder encher a barriguinha. Aí hoje, que nós estamos caminhando já com um momento melhor, como não podemos agradecer a Deus? De ter nos sustentado nos momentos mais terríveis que passamos. E aí Deus foi trazendo a nós, formando família. Hoje a gente já somos novas famílias. Deus tem sustentado, Deus tem aberto portas de emprego, Deus tem dado saúde, Deus tem dado sabedoria para o trabalho. Temos ou não motivos de agradecer a Deus? Temos infinitos motivos ou não? Livramentos. Ontem mesmo, quando a gente vinha de viagem, à noite, né, o tráfego estava altíssimo. Quando a gente chegou num certo ponto, numa velocidade, eu vim até devagar, olhando que eu estou para ser caçado minha carteira por causa dos pontos. Né? Então, eu agora estou olhando para as placas e tudo quanto é canto. Vinha numa velocidade permitida, e um rapazinho vinha na frente, até um carro parecido com a da irmã Josefa, era um carro parecido, e ele de imediato diminui a velocidade. Quando eu dei fé, eu já estava em cima dele. Se eu freasse, talvez o do fundo pudesse entrar. Então eu fiz um zigue-zague, fiz isso. Isso aí, não é motivo de agradecer? Porque é Deus que no momento tomou a mão do volante ali. Porque foi de repente, à noite, pelo dia, você ainda tem uma facilidade melhor, você tem uma visão melhor. Vinha devagar e Deus tomou a frente para desviar do carro. Ele vinha andando parecendo uma tartaruga, começou a andar bem, que a pouco diminuiu a velocidade. Isso tudo para falar que em todo ponto da nossa vida há motivos de gratidão. Precisamos agradecer. Passei grandes pelejas de enfermidade. Tomei vários tipos de medicamento. Quando falava, tome isso, eu tomo. Tome isso, eu tomo. Tomo isso. Não fiquei bom. Comecei a orar, a clamar a Deus. Digo, Senhor, eu não vou tomar remédio mais nenhum. Eu tomei uma posição. Não vou tomar mais remédio. Eu tomo, não resolve. É o Senhor quem resolve. Conversei com Ele assim. Tome a frente, Senhor, e me dê essa cura, que eu já não suporto mais. Era uma tosse que assombrava quem estivesse em outro país. Tão forte que era. E se fosse à noite, era pior ainda, porque era eu de um lado e Valneide do outro. Eu acho que os vizinhos já também nem aguentavam mais. Porque não é brincadeira, era forte, muito forte. E muitas das vezes você ia tossir, ficava aquele chiado aqui, e enquanto eu não colocava para fora, eu não parava de tossir. Horrível. Mas Deus me curou. Quer dizer, eu tenho motivos. Eu já estava bem curadinho, né? Aí foi nesse acampamento, eu fui 2 dias para a piscina, de manhã inteira, no sol quente. Aí voltou um pouquinho mais, mas já estou pedindo ao Senhor o remédio, que é Ele que é o remédio. Mas tudo isso são motivos, irmãos, que a gente tem que parar e refletir profundamente. Porque tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que nós estamos caminhando, são motivos para agradecer a Deus. Quem é de nós que temos forças para resolver qualquer situação? Eu falo isso como ser humano que eu sou igual a todos vocês. Nós não encontramos isso. Aí você vai encontrar o salmista no Salmo 27, como ele tem essa consciência, sabendo que Deus é esse provedor e a garantia dele de não temer nada na caminhada, porque tem um Deus que lhe serve, um Deus que lhe atende, um Deus que lhe acode, um Deus que lhe abençoa.
o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem eu recearei? Não é motivo de agradecer a esse Deus que nos escolheu, que está em nossa vida, que está em nossa casa, que está em nossa família? Mas alguém poderia fazer uma pergunta: e por que eu enfrento dificuldades, problemas? Porque o próprio homem é culpado dos problemas. O próprio homem é quem errou. Deus é que está trazendo esses benefícios. A gente vai suportando os momentos adversos, mas sabendo que Deus não esqueceu de você. A hora é Deus quem traz para resolver aquilo que você está passando, e Ele vai lhe dando suporte, até Ele arrancar de vez. Tiro por experiência pessoal, muitas das vezes algumas lutas que a gente enfrenta para a gente ganhar maturidade, ter uma experiência maior. Vocês vão lembrar, em Romanos 5, do verso 3 a 5. A tribulação traz paciência, paciência traz esperança, traz perseverança, e a perseverança traz a esperança. Diante dos problemas e dificuldades, nós vamos ganhando experiência, vamos tendo paciência, confiando em Deus, e essa esperança cada dia é viva em nós, diante de qualquer situação que a gente possa enfrentar. Vale a pena crer e confiar nas doutrinas de Deus, a sã doutrina, não é? Por isso que temos necessidade de meditarmos diariamente. A Bíblia não pode estar em casa empoeirada, ela tem que estar sempre sendo usada, e a Bíblia não pode estar aberta no Salmo 91, aguardando o milagre por ela estar aberta. A Bíblia precisa estar aberta dentro do nosso coração, para a gente ir meditando em tudo que ela está mostrando ali dentro do nosso coração. Porque o Salmo 91 é de proteção, de segurança, mas até pessoas que não têm familiaridade com as Escrituras, você chega lá, tem um lugar que tem um estante que ela está aberta lá no Salmo 91. Ela não vai operar nada se ela não tiver prática. Se aquela palavra que ela está aberta, você não colocou no seu coração e exercitar no dia a dia da sua vida. Não vai ter como. Porque é pela fé, você vai entender isso. É pela fé, pelo exercício da fé. Nós viemos na igreja, a gente tem que ter consciência, não é por um acaso. Quando você vem à igreja, você tem a certeza que Deus tem algo para lhe falar. Eu agradeço muito a Deus, eu já disse outras vezes aqui a vocês, que eu aprendi isso. Que eu vou na igreja ouvir o que Deus tem preparado para me falar. E Ele fala tudo para nós. Se vem algo que você já está na prática, glória a Deus. Se vem algo que vai lhe corrigir e pode até arder o seu coração, você glorifica a Deus. Porque Deus só fala o que a gente precisa. Porque Deus nos ama. Porque Deus é fiel às promessas de nos abençoar, de nos livrar do sofrimento. É o que a gente vai ouvindo e guardando. A Bíblia não diz que é para guardar no coração? Porque você vai usar dela. Salomão não diz que a saída da vida procede do coração? Então nós, irmãos queridos, temos que estar atentos por essa caminhada, dentro dos dias que nós estamos vivendo, que a gente vai entendendo que verdadeiramente os dias estão abreviados. E se nós entendemos que verdadeiramente estão abreviados, está mostrando para nós que temos que estar prontos, preparados para a vinda de Jesus. Está ligado, está unido, em amor, em obediência, em temor a Deus, porque assim que Ele vier, nós subiremos com Ele. A gente precisa reconhecer isso, e agradecer a Deus por essa vinda de Jesus, para nos tirar da terra do pecado que vai ser destruída. Então, irmãos,
A gratidão é esse reconhecimento de uma pessoa que prestou algo por nós. É uma declaração de reconhecimento. Essa pessoa que trouxe a nós algum auxílio, algum benefício ao nosso favor. É muito importante. Eu vejo, com toda a simplicidade da vida terrena, muitas das vezes, uma situação ou outra, até não passar no ônibus, e a pessoa se afasta a você passar e você diz, obrigado. Aquela pessoa tem prazer de nada, ela se sente bem em ouvir a sua gratidão. Obrigado, porque o Senhor abriu aqui para mim passar. Aí quando você diz, obrigado, ele faz de nada. Não é? Coisa simples, coisa simples. Então veja como a gratidão é importante. É esse reconhecimento que alguém trouxe um auxílio, um benefício a nosso favor. Então, irmãos, a gratidão também é esse momento precioso que envolve um sentimento de reconhecimento e humildade. A humildade nos coloca na presença de Deus. E a gratidão é esse reconhecimento de humildade. Você ser humilde o suficiente para saber agradecer àquele que fez algo por você. A gente olha até nós, aqui humanos, convivendo nessa terra, quanto importante dessa gratidão. Agora, vocês já pararam para refletir? A nossa gratidão a Deus, do que Deus fez por nós, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Estávamos todos destituídos da glória de Deus. Aí Deus vem e nos arranca. É motivos, irmãos. E essa gratidão hoje, nós como servos, é estarmos atentos aos seus conselhos, buscando a Deus a cada momento. Claro que é óbvio que quanto mais nós buscamos Deus, mais Deus nos atende, porque é dessa forma que Ele ordena, ensina. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. É o que a gente vai buscando forças diante de tanta situação terrível que o mundo vive, de mentira, de engano, né? O mundo hoje está debaixo de uma utopia. Não se acredita no mundo, não crê em nada do mundo. Hoje nós temos essa palavra que desceu do céu, justamente para que a nossa caminhada seja diferente. E se nós reconhecermos que esse Deus é maravilhoso para conosco, alegra o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração de Deus, é bênção derramada dos céus. Que Ele vai cuidando de você diariamente. E ainda cuidando da sua família. Porque Deus, Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é santo. Deus tem prazer em nos abençoar. A alegria de Deus é essa. Então, irmãos, a gratidão é, na verdade, uma força com o poder de manter o nosso olhar incontaminado em relação às amarguras desse mundo. Uma posição perfeita para que nós possamos adorar a Deus com gratidão é que a gratidão, ela precisa estar em nossas vidas. A gente tem que ter esse costume de agradecer. É um primeiro ponto importante, a gratidão tem que estar em nossa vida. A gente tem que ter esse reconhecimento de todos os benefícios que chegam até nós. Seja alguém da nossa vida diária, seja o nosso Deus. Essa caminhada que sempre encontramos alguém querendo fazer alguma coisa por nós. E vocês sabem muito bem, por mais aqueles que estão ainda desligados de Deus, mas vocês podem prestar atenção que o amor de Deus está no coração dele. Que sempre ele tem uma parte que favorece alguém. Por mais que ele não tenha essa ligação com Deus,
Por mais até que muitas das vezes a gente vê que ele é terrível por uma situação, mas existe alguma coisinha ali dentro de amor. Porque o amor foi derramado por todo. Lembra o que disse Jesus? E João escreveu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então o amor existe na vida daquele que Deus criou. Só que tem uma parte que ainda não ouviu que esse amor é verdadeiro e que traz a ele benefício. Esse presente de Deus, o seu amor, que é Cristo derramado em nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, precisamos compreender e entender deste amor. E essa gratidão vai nos levar a compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa gratidão vai nos levar a isso. Para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Vai cooperar na sua vida. Quando temos um coração sensível, irmãos, a gente não passa tempo para não agradecer. De imediato a gente agradece. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa por você. E agora você olha para Deus, o que Ele tem feito diariamente para conosco. De que forma nós estamos agradecendo? É importante a gente lembrar. Essa palavra é a palavra que nos coloca na direção de Deus. Essa palavra é que nos une a Deus. Agora ela precisa ser declarada na prática. Porque é assim que Deus vai entender a sua fé. Quando você pratica, você declara que confia nele. Que acredita na sua promessa. Se nós apenas, essa palavra foi maravilhosa, que bom, mas não usa na sua prática da vida, ela só foi boa para você naquele momento, mas não vai lhe servir porque você não aceitou. Para que você tenha essa vida organizada, essa vida bem direcionada pela palavra de Deus. A gratidão, irmãos, nos faz ver a circunstância dessa vida com uma visão aos céus, fazendo tudo que tem sentido, até mesmo o absurdo, quando nós temos, ou quando estamos focados nos céus, em Deus. Essa palavra gratidão traz a nós essa alegria, mesmo que seja momentos de absurdos. Um segundo ponto, para adorar a Deus com gratidão, primeiro, porque a gratidão necessita estar em nossa vida. E esse segundo, porque é necessário expressar a nossa gratidão a Deus. É preciso. Talvez algum de nós, ainda por uma falta de um conhecimento mais profundo, possamos só dizer assim: Deus, obrigado. Para o Deus Todo-Poderoso que faz para nós constantemente, esse muito obrigado ainda é pouco. Tem que ser muito mais. Tem que ser de uma vida dedicada a Deus, declarando realmente a confiança plena, agradecendo o que Deus tem feito por nós. Já contei para vocês uma vez. Ainda morávamos no Orlando Dantas. Teve um momento que a gente fomos almoçar, mas faltava a mistura. A carne, né? Faltava. Mas a gente já estava disposto a comer assim. Quando é daqui a pouco, batem lá no portão. Na época, o portão lá era de madeira. Quem será? A hora, assim, um horário de meio-dia, mais ou menos, ou mais um pouco. Era simplesmente um enviado de Deus. Ou melhor, uma enviada. Né? Com uma bandeja cheia de bife de fígado. Parece história de brincadeira, né? Aí será que nós temos motivos a agradecer? Ninguém falou para essa pessoa, ninguém telefonou para essa pessoa,
Mas Deus foi lá, olha, vai lá que meu servo está faltando alguma coisa para comer. E creia que é verdadeiro isso, a irmã Josefa conhece essa pessoa, que foi lá membro, foi não, é ainda mesmo, ainda está lá. Ela já veio muito aqui, viu? Ela já fez visitas aqui, muitas vezes, foi, Valneide? Às vezes nas quartas ela vinha com Valneide. Mas ela não sabia que lá em casa estava faltando carne, mas Deus sabia. E enviou ela lá para levar uns bifezinhos, como caiu bem, não é? Essa bênção do Senhor. Completou. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus de bondade e amor, de benignidade. Esse é o Deus fiel que nos escolheu. Agora nós temos que ser recíproco à bondade de Deus com gratidão. Precisamos raciocinar muito. Que Deus é maravilhoso e é digno da nossa gratidão. Nesse segundo ponto, que é necessário a gente expressar nossa gratidão a Deus, a gente tem muitos motivos. Primeiro, os motivos materiais. É o que eu terminei de falar. Deus nos dá alimento, supre as nossas necessidades, da nossa família, supre a necessidade do casamento, dos filhos, e nos traz o bem-estar com a sua presença. São motivos da gente agradecer. São motivos da gente reconhecer esse Deus maravilhoso. São muitos, não é? Muitos motivos de agradecer. Na parte espiritual, Deus enviou a luz sobre os homens, seu Filho Jesus Cristo. Motivo de agradecer, Jesus ter vindo, o Messias prometido, a promessa de Deus chegou. O nosso Salvador. Motivo de agradecer nessa área espiritual, a salvação que Ele nos trouxe pela graça. Temos muitos motivos para agradecer a Deus e precisamos, porque Ele espera isso de cada um de nós. Deus, Ele espera essa atitude de gratidão, que é uma atitude de reconhecimento, de fé a Ele. Terceiro e último, como é necessário desenvolver o poder da gratidão. Precisamos desenvolver essa forma de gratidão. Vou dizer uma coisa que a irmã Estela está por aqui, né? Nosso irmão Moisés, de vez em quando a gente vai comprar uma raçãozinha lá e coisa, ele dá aqueles sachês, eles abençoam a gente com sachês, tudo, para botar na comidinha do cão, eles dão. É motivo de agradecer, que meu cão come tão bem quando bota aquele bichinho. Come bem. De vez em quando ele bota, olha pastor, eu vou botar aqui esses dois negocinhos aqui. Viu? Ele, como a irmã Estela, e até a filha dele também já nos presenteou, já nos abençoou. É motivo de agradecer, irmãos. É o que Deus quer. Eu acredito que vocês ficam felizes em ver a gente agradecer. Ah, muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Hein? Então é necessário a gente ter em nós o poder da gratidão. Veja o que Paulo fala. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós devemos, sermos gratos em tudo, irmãos. Então, irmãos, a gente precisa iniciar. Se a gente ainda não tem esse costume, precisamos ter essa atitude de gratidão. A vontade de Deus é que devemos dar graça em tudo. Não é o que o texto diz? E aí nós vamos meditar um pouco. Não podemos esquecer, de nenhum dos feitos que Deus tem
trazido a nós, como lemos 116, verso 12, mas o 103, verso 2 também está em concordância com 116, verso 12. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Está vendo? Que ele concorda lá com o 116. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós não podemos esquecer de nada que Deus faz conosco. O que foi que já aconteceu conosco hoje, com todos nós que estamos aqui hoje? E nós temos que agradecer. Eu não esqueço, viu? Todo dia. Que vencemos mais um dia. E você acha que você venceu porque você pode vencer? Não, nós não podemos vencer. Deus é o autor da vida. Eu poderia hoje não estar contando essa história se ontem Deus não me desse o livramento. Poderia não estar contando aqui essa história. Mas eu tenho que agradecer que Ele me deu essa condição. Ou a mim não, a nós todos que estavam no carro. Disse a irmã Roselane que ela não gritou não. Mas as duas minhas tias deram um berro forte, não foi? Deram um berro forte, elas são medrosas. Às vezes, olha, ali na casa da minha mãe, sentado, se um carro frear naquele cruzamento, o cruzamento ali é perigoso. Ela está sentada na porta, é um berro que todo mundo olha para ela, não nem para o carro lá que freou. E elas deram uns gritos fortes. Depois, né, que eu digo, fique tranquila, precisou fazer isso. Eu disse, a irmã Roselane, a senhora também gritou, foi? Ela disse, não, eu não. Sabe por quê? Porque já está garantida a vida eterna, né? Então, irmãos queridos e amados, a gente precisa cultivar esse hábito de olhar para aquilo que você tem, ao invés de olhar para aquilo que você não tem. Você tem que agradecer aquilo que você tem. E agradecer a Deus. Se Deus é bondoso, maravilhoso, cada um tem o seu tempo da graça para chegar na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. E esse tempo é o melhor, porque Deus é quem escolhe esse momento. É o momento melhor que você vai receber. Talvez até alguém ora, Senhor, nada. Porque não é hora. Eu passei, foi sei quantos anos para a minha aposentadoria chegar, e vendo colegas que eram mais novos do que eu, foram aposentados. Fiquei esperando no Senhor. Agora pergunte, se antes de chegar à aposentadoria, eu passei alguma necessidade de alimentação e de sustentação, Deus manteve até o dia que foi preciso, e mantém até hoje. Eu tenho que agradecer. Então, meus queridos, precisamos sentir o desejo de ser grato. Glorifica o Senhor com a palavra que Ele traz a nós no Salmo 19, verso 14. Ouça, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Palavra de gratidão, de ação de graça a Deus. O salmista, ele diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quer dizer, a palavra de gratidão, de você ser grato, de você reconhecer aqueles benefícios que Deus concede para a sua vida. Seja usando alguém, ou seja Ele mesmo derramando diretamente para você. Que sejamos gratos sempre, que a gente precisa ter esse desejo ardente em nosso coração. Devemos a gente lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas boas. E não esquecer de agradecer. Amém? Vamos orar então. Vocês já ouviram, claro, que vocês lerem a palavra, que os anciões naquele tempo, ele abençoava a igreja, as famílias. Então a nossa irmã anciã Rosilane
vai estar orando a Deus e nos abençoando. Vamos orar com ela? Agradecemos, Deus, pelo cuidado do Senhor para com a gente, com a tua igreja, com o teu culto. Aí que o Senhor continue, meu Deus, cuidando, meu Deus, do teu povo, desta igreja, cuidando. Como somos dependentes do Senhor, meu Deus, e somos gratos, porque temos o Senhor. Aleluia. Continua a capacitar o teu servo, sustentando. Eis-me aqui, envia-me a mim, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Escolhido do Senhor, meu Deus, para cuidar do rebanho do Senhor. Ó Deus, que privilégio, Estamos, meu Deus, que gratidão temos, ó Deus, cada família, por sermos honrados, cada um de nós, Senhor, esteja a visitar escolhidos do cada Senhor. família, meu Deus, sustentando, ó Deus, guardando, cuidando, meu Deus, dessas famílias do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, cada lar, Abençoe, Deus, tu sabes neste momento a necessidade de cada lar, de cada casamento, de cada família. Tu abençoe em nome de Jesus. Pai querido, nos leve, Senhor, debaixo da tua proteção, Sim, Senhor. nos dá um sono reparador, ó Deus. O Senhor abençoe, Pai, a nossa ida para os nossos lares, ó Deus. Que o Senhor, meu Deus, continue nos dando livramento, nos guardando. Te agradecemos, meu Deus. A nossa segurança é o Senhor, Pai amado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus, teu Filho amado, Pai Santo, que nós te oramos, que rendemos graças e te agradecemos por tudo. Amém. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja derramada sobre vós, sobre vossa família, sobre o vosso lar, sobre os vossos ministérios, sobre essa igreja gloriosa, santa e vencedora de nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados.